Olá, queridos amigos, mais uma vez com vocês, programa Páginas da Bíblia. Estamos aqui com vontade e empenho de fazermos um pouquinho o estudo da Palavra do Senhor para que a gente possa entender aquilo que Ele espera de cada um de nós. Como vocês já sabem, nos acompanham já há um certo tempo, para vocês novos que estão chegando, as orientações também são as mesmas. Vamos seguir a nossa Bíblia, a minha, por acaso, é a Bíblia de Jerusalém, vocês podem pegar a Bíblia que vocês têm em casa. Vamos seguir o trilho que nos indica Mateus, que é a nossa base. Em cima disso aí nós vamos fazer o nosso estudo de hoje, mas antes eu não posso deixar de cumprimentar nossos ilustres professores. Amélia. É um prazer estar aqui novamente. Padre Carlos. Então, com a orientação deles dois e com as nossas perguntas e as nossas dúvidas, porque são muitas sempre que eu inicio um estudo aqui com eles, nós vamos então aprender um pouco mais. Peço então que a gente abra a nossa Bíblia aqui em Mateus, no capítulo 12, que nós já vínhamos estudando essa sequência desde os programas anteriores, em temporadas anteriores. Agora o versículo de 1 a 8 do capítulo 12. E eu vou ler para vocês, enquanto vocês aí abrem, vão se situando, eu vou começar a ler esse texto. Eu peço que me perdoe eu estar sentada, porque na realidade quando lemos a palavra do Senhor, nós deveríamos estar em pé com toda a reverência que o Senhor merece para ser proclamada a sua palavra. Mas como nós estamos aqui de forma didática, a gente pede ao Senhor que nos perdoe esse desrespeito e vamos fazer a leitura mesmo sentados. Assim diz o versículo de 1 a 8 do capítulo 12. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram para os pães da proposição que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que têm fome, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse texto é motivo de muita controvérsia e muita discussão nas igrejas cristãs que nós conhecemos. Então eu quero me dirigir primeiramente ao Padre Carlos, pedindo que ele nos oriente esse começo de estudo. Como ficamos com relação ao entendimento do que está escrito nesses versículos, Padre? Isso, meus queridos, essa questão do sábado não está apenas nesse texto que nós vamos aqui analisar de Mateus e os seus paralelos, né, que esquecemos também de falar. Esse texto tem os seus paralelos em Marcos 2, 23 a 28, repito, Marcos 2, 23 a 28 e também em Lucas 6, 1 a 5. São os paralelos desse mesmo texto. Mas além desta passagem de Jesus com os seus discípulos passando pelos campos no sábado e arrancando as espigas, que surge essa acusação que estão fazendo alguma coisa contra a lei, existem várias outras passagens em todos os evangelhos, né, sobre este assunto. Então nós decidimos aqui hoje darmos mais atenção a essa questão sobre sábado para os judeus, o que era, né, o seu significado, e também para nós cristãos hoje, a questão então de sábado ou domingo, como já foi falado pela Ana, que gera discussões entre nossas igrejas. Então vamos começar com a análise dessa questão, lendo o livro do Êxodo. Lá no Antigo Testamento, nós sabemos, quando Deus, através de Moisés, faz uma aliança com o seu povo e dá os mandamentos, né? Vamos ler, ali pedir para a Amélia, vai ler para nós, né?
O Êxodo, É o capítulo... Êxodo 20, né? Isso. De 8 a 11. Depois, em seguida, você vai ler os outros também, né, Amélia? Que é o 34, versículo 21. Depois o 35, de 1 a 3. Todos no livro do Êxodo. Então, Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Durante 6 dias, trabalha e faze tuas tarefas. Mas o 7º dia é dia de descanso dedicado ao Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu rebanho, nem o migrante que vive em tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e o que há neles, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Bom recordar, né, que esses textos do Êxodo, eles são redigidos bastante tempo depois, claro, da saída do Egito. Foi no tempo já dos reis, né? E o que acontece é interessante, que essa valorização do sábado que temos aqui no Êxodo, essa importância e essa radicalidade de não poder fazer trabalho nenhum, ela surge, na verdade, após ou durante o exílio da Babilônia, onde, como estavam longe de Jerusalém e do templo, então, para identificar, para ter onde se agarrar, né, a identidade cultural, religiosa do povo, eles deram maior importância à observância do sábado e à circuncisão. É bom a gente lembrar isso também, né? Outros textos aqui do Êxodo também, que nos falam a respeito do sábado. Eu vou ler aqui agora, então, o capítulo 34, versículo 21, que tem mais a ver com essa passagem de Mateus, onde Jesus está atravessando o campo e os discípulos colhem, não é? Então, versículo 21 diz ali: trabalharás 6 dias e no 7º descansarás. Descansarás durante a semeadura e a ceifa. Então veja, até para a época de plantar e a época de colher também não se podia fazer isso. O sábado parava. Próximo texto, né? Amélia vai ler para a gente, tem aí já o Êxodo 35. De 1 a 3. Mesma página praticamente, né? Êxodo 35, de 1 a 3. Moisés convocou toda a assembleia dos israelitas e lhes disse: isso é o que o Senhor vos manda fazer. Durante 6 dias farei vossos trabalhos, mas o 7º é o dia do descanso solene dedicado ao Senhor. Quem trabalhar nele será réu de morte. Nesse dia não acendereis fogo em nenhum dos vossos povoados. Padre Carlos, me parece uma radicalidade intensa esses mandamentos do Antigo Testamento, principalmente aqui esses reportados no livro do Êxodo, né? Exato. Vamos dizer assim que, como a gente falou, após o exílio, a volta para Israel também, esse mandamento do sábado se tornou realmente radical, tanto quanto, podemos dizer, ao monoteísmo, ou seja, de não adorar outros deuses, né? Então sempre foi algo muito, e continua sendo, né, algo muito forte entre os judeus, esse não fazer nada no sábado, que algumas igrejas também voltaram a observar desta maneira, né? Mas é muito bom a gente ver esses textos. O primeiro que foi lido, do capítulo 20 ali do Êxodo, fala qual é a motivação principal de descansar no sábado. É o motivo da criação, né? Então, como Deus lá no Gênesis, no início da Bíblia, fala que criou tudo e no 7º dia, no sábado, descansou. Inclusive, sábado quer dizer exatamente isso, descanso, cessar as atividades. A palavra sábado, né, no hebraico quer dizer isso, é parar, descansar. Então, ficou essa motivação do judeu também parar, né, das suas atividades nesse dia. Ainda além desses textos que nós lemos, existe um outro decálogo, que agora aqui não recordo muito bem, né, em que a motivação principal, aí sim, já falando da escravidão do Egito, coloca: lembre-se que você foi escravo no Egito e lá você foi oprimido, né? Então ele
manda parar também todos os trabalhos no sábado. Por quê? Porque o ser humano precisa de um dia para descanso, não ser escravizado. É uma segunda motivação que nós podemos dizer mais social, né? Se o primeiro fala da criação de Javé, que descansa, a segunda motivação importante também é essa. Nós não podemos trabalhar direto como máquina, como escravo, nós temos que ter um dia para descansar como seres humanos. Isso foi o objetivo também das leis no tempo, quando o povo tanto sai do Egito, quando depois volta da escravidão da Babilônia. Exato, né? Então, mas essa importância toda. Então, quando os discípulos passam ali pegando algumas, ou tirando, né, algumas espigas ali, para eles já estão de olho, como falam esses textos do Evangelho, tentando acusar Jesus e fazer, de seus discípulos fazer isso, não é Jesus quem faz, né? E Jesus então vai fazer uma reflexão novamente a esse respeito, que nós vamos ver depois, aprofundar depois, onde coloca, especialmente nesse texto, no texto de Marcos e não de Mateus, que diz assim, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Exatamente tentando recuperar essa motivação de que não é simplesmente porque Deus descansou que nós vamos descansar. Isso também. Porém diz, nós não somos máquina, temos que descansar também um dia da semana, estar inclusive disponível, livre para o culto de Deus Todo-Poderoso, né, nesse dia, e fazermos também a convivência dos irmãos e da família. Interessante observar a pedagogia de Deus, né, Padre Carlos e Amélia? Onde ele, através da sua criação, ele já embute o sentido de que o descanso é importante em todos os sentidos, não só para o ser humano, né, mas para a terra repousar, as leis também deveriam também seguir um certo ritmo, que você reconheça que tudo precisa ter o seu momento de descanso, né? Você falou sobre a terra, em Levítico fala que você vai trabalhar a terra 6 anos. E o 7º ano é dia de descanso, é o ano de descanso da terra. Daí o porquê a escravidão ser algo que fere tanto a dignidade humana, porque não dá esse tempo de repouso que o ser humano precisa. E vamos lembrar, né, que não é só a escravidão em si, porque hoje estamos voltando à escravidão. O comércio já não para dia nenhum. As pessoas não têm dia fixo de descanso mais e assim vai. Então estamos voltando a uma escravidão branca. Né, na verdade, nesse sentido. E eu quero, inclusive, voltar no próximo bloco com esse assunto, porque agora eu vou dar uma paradinha. Já já a gente retorna.